Talvez você conheça alguém que está sofrendo por conta de outro alguém, que não está conseguindo entender e suportar o trauma de outra pessoa. Acredite, existem pessoas que sofrem de trauma alheio e têm um nome para isso. É o trauma vicário. Vem comigo nesse podcast da Mentoria Clínica que eu quero te explicar para você perceber-se e também entender possíveis pessoas ao teu redor que podem estar precisando de alguma ajuda em especial. O trauma é sempre uma experiência muito desagradável, de fato uma experiência traumática, mas existem variações e tipos de traumas que vão, de acordo com a experiência de cada indivíduo, de cada sujeito, trazer, muitas vezes, à memória algumas questões que são mais, eu diria, particulares. Por exemplo, é o caso do trauma vicário. Você já ouviu falar do trauma vicário? A palavra vicário, ela vem do latim vicarius, significa sentir uma experiência vivida por outras pessoas. O trauma vicário, ele é indireto, ele é um trauma que uma pessoa sente quando é afetada por uma tragédia ou situação muito triste, mesmo não sendo e não tendo envolvimento com essa situação ou com a outra pessoa. É um fenômeno psicológico, de fato, mas é uma também resposta empática, ou seja, uma resposta de empatia bem natural ao sofrimento de indivíduos. Esse tipo de trauma, ele acontece com pessoas mais solistas, generosas e que têm vínculos mais fáceis com pessoas, por exemplo. Eu sempre gosto de tratar aqui no consultório essa circunstância, essa situação, entendendo primeiro qual é a personalidade do indivíduo que apresenta algum tipo de traço do trauma vicário. Alguns indivíduos têm uma tendência de apresentar esse tipo de trauma, o trauma vicário, e ele acaba se manifestando de diferentes maneiras e diferentes formas também. As intensidades mudam de acordo com o perfil de personalidade. É claro que algumas profissões são mais propensas a desenvolver esse tipo de trauma específico, esse trauma vicário. Alguém que tem contato com outras histórias, que entrevista, alguém que escreve, naturalmente vai sentir um pouco mais. Ajudantes, pessoas que desenvolvem trabalhos em organizações não governamentais, as ONGs, e trabalhos afins que têm uma relação direta com o sofrimento de alguém. É claro que nem todos os profissionais e as pessoas que atravessam, por exemplo, o testemunho ou testemunham a dor de alguém, elas desenvolvem esse trauma vicário. Algumas pessoas que presenciaram, sobreviveram ou souberam de algum tipo de evento mais traumático e que sofreram algum tipo de impacto diante dessa situação, claro que também podem desenvolver esse trauma partidário. O trauma vicário, ele é muito conhecido como fadiga de compaixão. Ele é muito característico como um transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT, né? E ele tem, de acordo com o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, ele tem maneiras diferentes e sutis de se manifestar. Por exemplo, acontece em crises de ansiedade, em meio ao estresse, logo após ou expondo-se a uma situação de estresse vicário, de um estresse do outro. Ao lidar com pacientes, por exemplo, em tratamentos de traumas, é muito importante nós, terapeutas, neuropsicoterapeutas, prestarmos muita atenção ao próprio processo, pois quanto antes essa percepção for vista, mais cedo a gente pode tomar medidas para evitar problemas maiores. Pacientes que sofrem desses traumas precisam entrar numa jornada de autoconhecimento e aceitar a realidade da vida, das coisas e do universo. Eu sou Alex Cavalcante e esse foi mais um podcast aqui da nossa mentoria clínica para você aumentar a sua saúde emocional, a sua saúde biopsicossocial. Paz e bem onde você estiver. Até a próxima. Talvez a sua vida está atravessando situações difíceis, mas acredite, sempre é tempo de reviver uma nova jornada, uma nova história. Saúde, paz e bem para você é o que eu desejo. A gente se vê.